Olá, vamos começar aqui mais uma aula do Adolescência Descomplicada e hoje nós vamos falar sobre questão de identidade. Essa é justamente uma questão que todas as gerações passaram e tiveram seus problemas. Não é especificamente dessa geração Z que eu pego tanto no pé, mas especificamente de gerações que tiveram em seus momentos a questão política, a questão estudantil, a qualidade de ensino, o tempo que os pais tinham com os seus filhos. Por exemplo, minha mãe já na minha época ela já trabalhava e meu pai também, mas os mais antigos a mãe cuidava 100% dos filhos, então ficava ali na parte da educação com o filho, muito mais proximidade. Então, essa geração, que é a geração dos meus pais, meu pai é de 1920, minha mãe é de 1934. Essa geração depois deles, né? Já começou a trabalhar, os pais começaram a trabalhar, e aí a atenção aos filhos foi dividida, que foi exatamente o meu caso. E então, as gerações vão mudando os seus comportamentos e vão mudando a sua identidade para se identificar dentro daquela geração que ele faz parte. Então, o cotidiano, a escola, os estudos, o que se fala na escola. Algumas escolas e depois universidades, infelizmente, ficam fazendo militâncias e aí começam a colocar política na cabeça dos adolescentes e muitos deles resolvem mudar literalmente de identidade, já não seguem muito aquilo que o pai e a mãe estavam construindo ou estava com dificuldade de construir. Então, todos esses pormenores nós temos que levar em consideração nessa questão de identidade do adolescente. E essa geração Z é uma geração bem complicada, é uma geração complexa, é uma geração que tem grandes dificuldades de aceitar algumas coisas. Hoje eles são tudo e não são nada. Então a gente tem que olhar isso com um olhar mais paciente, estar mais próximo. Nós vamos ver hoje bastante coisa sobre isso. E eu queria que você levasse em consideração também que algumas coisas que eu falarei aqui não leve para o seu coração, tá bom? Porque eu trabalho há muitos anos tendo proximidade com mães de adolescentes. Hoje existem jovens que eu tenho amizade que foram meus adolescentes quando eu também era mais novo. E essas mães conversavam comigo, preocupadas, onde que o filho delas iam chegar. Então eu experienciei diversos tipos de situações durante de 25, 30 anos. Então o que eu vou trazer para vocês aqui é justamente experiências que eu tive baseado nas mudanças de comportamento e de gerações. Então, nós vamos ter, como todas as aulas, os conceitos teóricos, os conceitos científicos, as verdades são as verdades que os pais precisam saber, e vamos ter práticas para colocar em prática. E eu quero te dar dicas no final, baseado em minha experiência, tá bom? Então, para a gente começar hoje aqui, eu queria introduzir dizendo para você o seguinte: existe uma teoria da identidade na adolescência que foi construída por Erik Erikson. E ela é uma base muito boa para a gente poder mapear. E olha só que eles já estão falando de alguém, e anos atrás, que mapeou o que eu vou dizer para vocês e até hoje faz total sentido. Então, nessa teoria, nós identificamos uma série de coisas. Uma delas é que a construção da identidade da adolescência envolve processos complexos. Isso nós temos que ficar no nosso coração. É, Porque o adolescente ele tem que se autoconhecer, ele tem que começar a entender em que situação que ele vive, onde que ele está, e ele vai sofrer fortes influências, que são fatores biopsicossociais, ou seja, de biologia, do que ele está crescendo, seus hormônios e as coisas sociais que estão acontecendo por aí na vida dele. Então, esse é um período que é totalmente marcado por essa reformulação. Então, vamos falar muito de valores que são imputados ali na infância, depois vai chegando até a adolescência, e na adolescência ele vai buscar por essa autonomia, que vai implicar diretamente no desenvolvimento de uma personalidade autêntica. Lembre, pai e mãe, ele vai procurar buscar algo de referência, geralmente baseado em você. Então, ele vai procurar identidade pessoal,
quem ele vai se espelhar no pai, na mãe, vai formar a sua personalidade. Ele vai se identificar com algumas coisas sociais, que é a identidade social, como somos vistos pelos outros, e também cultural, nossa conexão com outros grupos culturais específicos que muitas vezes não tem nada a ver com a criação que você deu ao seu filho. Complexo, né? É, eu sei. Mas quanto mais próximo você estiver do seu filho, mais parecido com você ele será. E ele irá rejeitar as coisas que são impostas para ele aí fora do seu convívio familiar. Mas olha, esse é o Erik Erikson. Ele foi um psicanalista que desenvolveu uma teoria sobre desenvolvimento psicossocial. E isso inclui a adolescência. Então ele trabalha nas suas teses desde a infância, da criança ali recém-nascida, até a fase adulta. Então, com isso ele acabou sendo conhecido como essa tese dele ficou conhecida como a crise de identidade. Então, a identidade é essa construção multidimensional de íntegra de valores, né? Crenças, de papéis sociais, conforme definido por ele lá em 1972. Olha só, faz um tempão que esse homem já falava disso e hoje faz sentido para nós. E ele vai falar sobre três coisas muito importantes que acontecem nas nossas vidas, na sua inclusive até hoje, que é a crise normativa, que é o processo, né, de experimentação de papéis e valores. Você vai experimentar para ver se aquilo cabe em você. Querendo ou não, você vai acabar experimentando. O comprometimento identitário, como é que eu vou me comprometer? Qual é a idealização? Quais as escolhas que eu vou fazer? Quais as reflexões que eu faço a respeito de quem eu sou ou que eu vou me tornar? E uma síntese egóica, que é nada mais que a integração entre sua autoimagem e a percepção social. Eu tenho uma imagem. Dentro da sociedade, o que, que eu sou? Eu tenho uma imagem. Na escola, eu vou ser diferente de todo mundo? É. Estudos indicam que 58% dos adolescentes entre 15 e 17 anos encontram-se em fases iniciais de desenvolvimento identitário, que é chamado de difusão ou execução, segundo pesquisa da escala GIDS. Depois você vai acessar aqui os dados dessa aula e tem todas essas informações científicas para você mesmo pesquisar mais a fundo se você desejar. Mas eu queria mostrar para você que Erikson, ele trouxe para a sociedade, para os estudos e é o que é usado como referência hoje, oito estágios do nosso desenvolvimento. E eu quero falar de dois. Por exemplo, ele vai falar sobre o estágio 1, que é confiança versus desconfiança. Isso aí vai da infância, do nascimento até os 8 anos. Ele vai falar de um estágio 2, que é autonomia versus vergonha e dúvida, que é ali crianças entre 18 meses até 3 anos, né? O primeiro estágio é 18 meses, eu falei errado, tá? Estágio 3, iniciativa versus culpa. Então, são anos pré-escolares, entre 3 e 5 anos. O quarto estágio, diligência versus inferioridade, anos do ensino médio, que é dos 6 aos 11 anos. E aí, nós vamos chegar no estágio 5 e 6, que são os estágios que nós vamos falar hoje. Vai ser a nossa base fundamental para a gente seguir com todo o nosso assunto hoje dessa aula. Então, o estágio 5 é o estágio da identidade versus a confusão, bem coisa de adolescente, não é? É aquela adolescência de 12 aos 18 anos. O que que eu faço? O que que eu vou ser? Ninguém me ouve. Ah, eu sou um coitadinho. Minha vida é uma desgraça. Minha mãe tirou o celular de mim. O que que eu faço? Ai, meu Deus. Ó céus, ó vida, ó azar. Lembra disso? E tem o estágio 6, que é intimidade versus isolamento. O adolescente que já está saindo da adolescência, já está mais cabeça mais de jovem para adulto, que isso varia entre 18 e 40 anos. Aí tem o estágio 7, que é generatividade, e o estágio 8, que é integridade versus desespero, né? Que é o pessoal aí que já viveu bastante, digamos assim. Mas vamos nos focar no estágio 5 e 6, que é o mais importante para o nosso estudo aqui. O estágio 5 é um estágio de identidade versus confusão. Então, nós temos 4 elementos grandes para a gente entender. Esse quinto estágio, ele é psicossocial e ele ocorre durante os anos turbulentos da adolescência. Esse estágio desempenha papel essencial na parte justamente do desenvolvimento do senso de identidade pessoal.
que vai continuar a influenciar o comportamento desse adolescente pro resto da vida dele. Toda a vida dele vai se basear nesse desenvolvimento do senso de identidade pessoal. Adolescentes precisam desenvolver esse senso de identidade própria e pessoal. O sucesso leva a uma capacidade de permanecer fiel a si mesmo. Então, ele não pode ficar confuso de quem ele tem que permanecer ali fiel e a sua identidade. Vou colocar uma canetinha aqui para acompanhar você melhor aqui, olha que bonito, apontador a laser. Nós estamos aqui, ó, capacidade de permanecer fiel a si mesmos, certo? Então, durante a adolescência, esses jovens vão explorar sua independência, vão tentar desenvolver um senso de identidade. E aqueles que recebem mais incentivo e reforço a respeito disso, de forma adequada, por meio de exploração pessoal, esses sim sairão do estágio com um forte senso de identidade. Então, ele tem um forte senso disso aí. E também sentimento de independência e controle. Você repara, ele começa a ficar bem mais firme nas suas decisões, do que ele é, do que ele vai ser. Aqueles que permanecem inseguros em suas crenças e depois, das suas crenças e desejos, depois vão se sentir muito mais inseguros e confusos sobre si mesmo e sobre o seu futuro. Então, na verdade, o que é essa identidade? Quando os psicólogos falam sobre identidade, eles se referem a todas as crenças, ideias, valores que ajudam a mudar e orientar o comportamento de uma pessoa. Concluir esse estágio com um sucesso leva à fidelidade, que Erickson descreveu com a capacidade de viver de acordo com os padrões e expectativas da sociedade. Olha, embora o Erickson acreditasse que cada estágio do desenvolvimento psicossocial era importante, ele dava ênfase especial ao desenvolvimento de identidade de ego. Tivemos isso, hein? A identidade de ego é o senso consciente do que desenvolvemos por meio da interação social e toma um foco central durante o estágio de identidade versus confusão do desenvolvimento psicossocial. Ainda de acordo com Erickson, essa identidade do nosso ego muda constantemente devido às nossas experiências. Então, se você está pensando que isso ia ficar fixo sempre, não. Ele vai mudando de acordo com as experiências. E todas essas informações que a gente adquire nas interações diárias com outras pessoas que são fora da nossa família. E à medida que essas experiências vão chegando, vão se tornando reais, eles também vão assumir desafios que podem ajudar a dificultar esse desenvolvimento da identidade. Então, por que a identidade ela é tão importante? Isso ter bem definido e sem problemas de autoaceitação, por exemplo. Essa identidade nossa que nós temos hoje, nós somos mais velhos, né? Mas pensa no adolescente. Essa identidade pessoal dá para cada um deles um senso de identidade, de integridade e coesão que vai perdurar por toda a vida desse adolescente. O nosso senso de identidade pessoal é moldado por nossas experiências. Então, essas interações com outros é essa identidade que ajuda a gente guiar por nossas ações, por nossas crenças e comportamento à medida que nós envelhecemos. Então, não é tão simples cuidar de adolescente como a gente quer, né? Tem bastante coisa. E já no estágio 6, para você que tem um adolescente aí que está 18 mais na idade, eles vão ter umas buscas diferentes, né? Do adolescente que já é mais brincalhão, agora ele está pensando mais talvez em um relacionamento íntimo, amoroso. Ele vai ter o fracasso que pode resultar numa solidão, um isolamento. E nunca esqueça de falar para o seu filho que ele não é fracassado. Fracasso é uma ocasião, um momento. O fracasso não é uma pessoa, tá? Então essa fase abrange também o período do início da fase adulta, que aí ele já não está pensando tão mais como adolescente, apesar que até hoje eu vejo aí uma galera de 25 anos que ainda está jogando videogame, não está nem trabalhando e quer se tornar o melhor gamer do Brasil. Meu Deus. Enfim, vamos seguir. Então, eles vão estar em constante luta contra o isolamento emocional e solidão. Então, é o fora da namorada, é o fora dos amigos que talvez agora
não o considerem mais tão amigo, né? Eles ficam deixando o seu adolescente isolado, ele fica meio preocupado com a vida, não sabe onde vai chegar, enfim, são coisas que vão acontecer realmente nessa fase, tá bom? E aí, eu queria falar para você agora dos fatores que vão prejudicar na formação da identidade identitária, da sua formação de identidade, tá bom? Alguns fatores estão dentro de ambientes, outros estão dentro dos fatores sociais. Dentro dos ambientes, que fatores que prejudicam demais? Conflitos interparentais não resolvidos. Olha, na pesquisa que eu fiz, eu vou deixar aqui lembrando para você depois dar uma olhada, aumenta cerca de 300% os comportamentos hostis. O adolescente ele fica na sua identidade tentando descobrir quem é, ele começa a ficar rebelde, né? É muito comum a gente ver adolescente aí gritando e querendo quebrar tudo e você não sabe por quê. Eu falei, nossa, esse menino tá com demônio no corpo. Não é. É um comportamento refletido sobre os conflitos que ele geralmente tem dentro da sua família. Quando você também faz uma superproteção parental, é um problema sério, porque esse culto à juventude, né? Essa superproteção parental associada a essa postura que ele tem, é fruto de que ele entende que ele sempre teve tudo na mão, quando precisar, papai e mamãe tá lá. E aí, de repente, você cansou, falou, agora você já tá grande, vai viver sua vida. Ele fala, opa, ele entra num colapso. Quem sou eu? E agora, o que eu faço? Onde que eu vou? Como é que eu vou me resolver na minha vida? Pois é. Ele teve uma super proteção durante a vida inteira dele. Aí chegou nessa fase da adolescência, ele não consegue se libertar disso. Isso aí é terrível para esse crescimento. E uma exposição crônica a redes sociais, né? Você repara que todos os estudos e tudo que eu já experienciei, eu já peguei é, outras gerações que nem celulares tinham. Mas depois que entrou o celular, eu percebi uma mudança absurda. E aí você vê em tudo quanto é pesquisa que você quiser fazer, estudar, você vai ver que a exposição crônica em redes sociais geram muito crise de identidade, porque ele está vendo um padrão irreal, né? Então, crianças, adolescentes aí que têm mais de 4 horas de acesso a redes sociais por dia, eles vão ter problema de crise social, de crise de identidade, desculpa, e social também, né? Mas na crise de identidade ele vai se comparar a outras pessoas, vai começar a ver que tem alguma coisa errada com ele, que ele poderia ser igual ao outro, o outro tem o cabelo mais bonito, ele faz um corte descolado e o pai não deixa ele também fazer um corte diferente de cabelo. Então essa exposição para essa comparação, principalmente desses influencers idiotas digitais, que trazem um monte de problemas para o conjunto familiar, faz com que o adolescente fique confuso na sua identidade. Então, essa exposição exagerada à rede social gera isso. E o problema social é esse que a gente chama de culto à juventude, né? Que é a falta de modelo de adultos. O adolescente está precisando se inspirar em você, em pessoas de princípios nobres, para ele poder se espelhar, né? A gente sempre ouviu falar, né, que uma maçã ou um fruto nunca cai muito longe do pé, mas tem fruto que cai bem distante, cai e sai rolando. Talvez a sua árvore da vida esteja plantada num morro, porque tá caindo a fruta aí, descendo o morro abaixo, tá ficando muito distante do que você é. E isso é um problema, porque esse adolescente vai criar uma outra identidade que depois ele não vai conseguir se conectar contigo. Isso foi um problema que eu tive com o meu pai. E dentro das crises de identidade estão também a pressão por performidade digital, né? Eu preciso estar dentro do que a sociedade fala que eu tenho que ser. Isso chama FOMO, que é Fear of Missing Out. Desculpe os professores de inglês, mas esse FOMO significa nada mais que medo de não conseguir acompanhar as atualizações, os eventos, compelindo a pessoa a manter-se conectada inteiramente em redes sociais. Então, é o medo de ele perder alguma coisa que falar e ele ser o último a saber, ou então tá rolando alguma coisa lá que vão falar de alguém mal ou bem, etc, tá, mas ele precisa saber antes de todo mundo. Então, esse fenômeno FOMO
Fear of Miss Out, é um problema sério para a crise de identidade do adolescente. Então, tome muito cuidado com isso. Pais, vamos falar de umas verdades? Lembrando que sempre quando eu falo de verdades, eu gosto de frisar para que e falar para você não levar para o coração, porque eu estou baseado em experiências, conversas que que eu tive e tenho com pais e mães até hoje, e identifico algumas coisas que às vezes a gente alinha e é tão rápido, e questão de meses, às vezes semana, as coisas se alinham rapidamente. Mas eu trouxe aqui para vocês algumas coisas que são comuns, tá? Então, o que que influencia bastante para o adolescente ter uma crise de identidade baseado em seus pais? Então, por exemplo, pais que desempenham um papel fundamental na formação da identidade dos seus filhos, eles têm muito menos crises, os seus filhos têm muito menos crise de identidade do que outros que os pais não ligam. Ah, filho, seja o que quer ser. Ah, pai, tava pensando em colocar um piercing na sobrancelha, não sei o que lá. Ah, faz o que quiser. Ele tá testando para ver se vai dar certo. E isso pode gerar uma crise de identidade. Você tá lá por dentro, tá para falar não, filho, isso aí não. Agora não. Faz o seguinte, quando você tiver adulto, aí você faz sua tatuagem, quando você tiver maior de idade, né? Faz sua tatuagem, põe seu piercing, faz o que você quiser. Mas por enquanto não. Quando você fecha essas portas para o seu adolescente, você está formando uma identidade nele. E provavelmente ele, depois de adulto, depois de entender que uma tatuagem, de repente o cara faz uma tatuagem mal feita, vai ficar um desenho estranho. De repente ele faz um desenho de uma tatuagem que daqui 5 anos já não tem mais sentido nenhum. Que foi a galera dos millennials, né? Que desenhava estrelinhas na nuca, tribais, mandalas. E hoje eles são arrependidos de fazer aquilo que não faz sentido. Era uma coisa para a época. Mas durante esse processo de formação de identidade dele, você tem que fechar algumas portas. Tem algumas coisas que esse adolescente só pode fazer quando tiver adulto e pronto, final, acabou. Então, um outro fato, um vínculo afetivo saudável, a comunicação aberta e o incentivo à autonomia são essenciais para o desenvolvimento de um desenvolvimento sólido na questão da identidade. Então, é conversar com o seu filho, coloque para ele situações para que ele reflita. Fale, será que se você fizer isso vai dar certo, filho? Será que pintar o cabelo de verde e azul com vermelho, ficar tudo colorido, será que você não vai estar passando uma situação vexatória na rua? Será que as pessoas não vão fazer bullying com você por causa disso? Será que você não está querendo fazer isso para demonstrar alguma coisa que está te ferindo aí dentro? Pronto, você está colocando um diálogo com seu filho para tentar se abrir com ele se abrir com você e você identificar. E às vezes você identifica e consegue fazer que ele desista de algumas ideias malucas, né? Que você fala, meu Deus, hoje esse adolescente vai chegar com essa ideia, né? Que ideia louca de fazer isso. Na minha época eu não fazia nada disso, oh meu Deus do céu. Olha, presta atenção nesses dados aqui, ó, do impacto que pais e mães podem ter na vida dos seus filhos na construção identitária. Fator parental, conflitos conjugais frequentes. Só grita, briga na frente do adolescente, grita, xinga o outro, tem agressão. 40% dos sintomas se tornam internalizantes. O que isso significa? Seu adolescente começa a não conversar com você, não se abrir, não falar o que ele está passando e ele começa a criar uma identidade só dele, que você não reconhece. Você fala, nossa, o que isso está acontecendo com esse menino? Foi esse menino mesmo que eu criei? Meu Deus, o que é que está acontecendo? Quando a comunicação não é assertiva, o seu adolescente tem 30% menos de autoeficácia. Ele tem dificuldade para resolver as coisas, ele tem dificuldade para arranjar soluções. Porque a comunicação ele não sabe se é para obedecer o pai, se é para obedecer a mãe, se é para fazer isso, se é para fazer aquilo. Ele fica meio impactado com a situação que está acontecendo e fica sem reação. E quando você faz propaga, né, exerce, melhor falando, uma educação com estilo autoritário, você tem 25% de chance mais de comportamentos de oposição. Aí nisso eu posso falar e eu tenho autoridade. Porque meu pai era muito autoritário, muito. Não importava o que ia acontecer. Se ele falasse não, era não. Podia ser até caso de eu tinha que sair para salvar alguém lá que estava sofrendo. Eu falei, não, já falei que você não vai, pronto, acabou.
Então as coisas eram meio feitas da forma como ele queria que fosse. E isso gerava em mim exatamente isso, comportamento de oposição. Depois eu tive dificuldades, quando eu já estava ali nos meus 22, 23 anos, de concordar com coisas que era boas que ele estava falando até, mas eu fui ensinado de um jeito sempre muito autoritário de obedecer e fala, faz e cala a boca, sabe assim? Isso gerou para mim sempre uma repulsa, sempre querer ter uma ideia oposta, mesmo que era o famoso discordar por discordar. Entendeu? Então toma cuidado com imposições autoritárias, muito autoritárias, que isso vai dar problema para você. Mais algumas verdades. Qual que é a culpa parental e onde ela se manifesta, principalmente através? Projeção de expectativas irreais. Então, se você começa a colocar para o seu filho para ele ir além de uma coisa que ele não está conseguindo, ele não vai se identificar falando, nossa, mas eu não sou esse. Eu não consigo fazer isso. Eu não tenho capacidade para isso. Eu vejo muitos pais, às vezes, também deixando muito aberto. É um problema, mas é que eu estou falando de você projetar no seu filho coisas para ele ser que ele não tem capacidade ainda. Ah, eu quero que minha menina de 12 anos já tenha a cabeça de uma menina de 17, 18. Vai ser bem difícil para ela. Ela vai entrar numa crise de identidade gigante. Negligência emocional na resolução de conflitos. Seu filho está passando por um problema emocional, você está falando, é coisa da adolescência mesmo, vai moleque, vai, chega de drama, para com isso. Isso vai dar um problema sério aí na questão da identidade dele, né? Porque às vezes ele está em conflito de quem ele é ou o que ele pode fazer. E você está vendo ele tentando achar solução. No adolescente não tem solução para tudo. A sua experiência, ela vai valer muito nesse processo de moldar a identidade do seu filho. E a modelagem de papéis de gêneros estereotipados. Desculpa. Essa modelagem de papéis de gênero é as ideologias que a gente vê até hoje. Se você perguntar para mim assim, você é a favor? Eu falei, não, eu sou contra. Eu trabalho muito com a ideia do natural. Né? Se eu nasci menino, sou menino. Se eu nasci menina, sou menina. E aí, nós ensinamos para essa pessoa desse sexo a viver de acordo com o sexo que ela nasceu. Respeito os pais que são totalmente abertos. Eu tenho um amigo muito próximo a mim, que ele tem 3 filhos, e os filhos dele vivem como quiser. Só que o que está acontecendo que eu estou vendo? A menina mais velha, ela se vê agora como um menino, já está fazendo reposição hormonal, já quer se tornar um menino. O pai e a mãe já estão juntando dinheiro para fazer um implante, e eu não sei nem como é que vai ser isso. E a menina mais nova, que agora está chegando aos seus 17 anos, está falando desde os 13, o menino mais novo está falando desde os 13 que ele quer ser menina. Para mim, há uma confusão bem grande ali, por falta um pouco de instrução a respeito da identidade que ele nasceu e que ele é. Se ele depois quiser se tornar outra coisa, que ele seja depois na fase adulta. Porque essa fase de adolescência é uma fase que não tem o córtex pré-frontal extremamente formado. Então o que acontece? O que isso significa? Que o adolescente ele age por impulsão. E se ele fizer esse implante e depois se arrepender, vai ser pior. Então é melhor ele passar por uma fase de turbulência, entre aspas, pelo qual você está instruindo a ele ser o que ele nasceu para ser, porque depois vai ser muito pior para desfazer tudo o que acontece. E eu tenho visto casos que considerados irreversíveis, adolescentes que não são mais adolescentes agora, estão com 20 anos, entrando em estado depressivo, porque não se aceitam mais pela transformação que tiveram, estão tentando reverter, e isso é muito forte. Então, mas meu filho, ele vai ser o que ele quiser ser. Não tem problema. Você é o pai, você é a mãe, você define o que seu filho quer ser junto com ele. Mas eu só estou alertando que aquilo que vai fora da natureza geralmente dá mais problema do que o contrário. E aí eu tenho visto isso ao longo desse tempo que eu tenho vivido aí com pais e mães. Eu tô te dando informações que eu não vou citar nomes, obviamente, para preservar a identidade das pessoas, dos que são jovens hoje que estão passando por esses problemas.
mas que isso realmente, para mim, sinceramente, não funciona muito bem. Então, instrua seu filho. Nasceu menino, corre com ele, instruindo ele a ser menino. Menina, mesma coisa. Quando ele tiver com 18 anos, tiver com seu trabalho, ele decide para que caminho ele vai querer levar, mas fique firme com ele, tá? Para que ele não tenha confusão sobre quem ele é, que para que ele nasceu, qual o propósito que ele nasceu, enfim. Fique muito próximo disso. E alguns outros fatores, tirando fala culpa dos pais, né? Mas tem algumas coisas que são agentes agressores que podem mudar da noite para o dia a cabeça de um adolescente. Principalmente se ele está ali na fase do QA, que é quase adolescente, né? Ele está entendendo, descobrindo o mundo, descobrindo o seu corpo. As meninas estão entrando no período menstrual e os meninos estão entrando no período hormonal, tudo mudando, espinha na cara, aquela coisa toda, né? Aquela coisa de adolescente. Mas tem algumas coisas que são fatores que interrompem esse pensamento e faz eles terem um pouco de confusão na identidade. Uma delas é a violência doméstica. É muito comum ver crianças terem essa crise existencial de ver pais batendo nas mães, e aí ele fala assim: homem é um ser que não presta, porque ele está batendo na minha mãe, que é minha heroína. Então, e ele às vezes é um menino. Então, olha que confusão ele vai começa a reformular na cabeça dele. Fora, né, que a nossa sociedade hoje traz isso, seja o que você quiser. E aí ele vê uma violência doméstica, ele vai começar a pensar coisas assim. O bullying e o cyberbullying, que o cyberbullying é o assédio virtual e o bullying é o físico. Isso vai acessar diretamente essa identidade dele. Eu tive um problema de identidade, não a respeito de eu ser menino e querer ser menina, mas a respeito de tipo quem que eu era na vida. Eu passava por tanto problema na escola de bullying, na época não chamava bullying, chamava zoeira, né, de humilhação, etc e tal, por causa da minha classe social, né? Eu não sei se eu já contei para vocês aqui sobre onde eu nasci, né? Eu nasci em comunidade, na época eu chamava favela, hoje é comunidade. Mas enfim, e a gente sofria muito com isso. E na minha identidade era, por que eu sou o que sou? Por que então eu não me torno um bandido logo e acabo com tudo isso, pego numa arma? Por que eu não... quem que eu sou? Por que eu tô aqui? Para que eu presto? Só para ser zoado? Então, eu comecei a ter uma certa crise de identidade. E o cyberbullying que eu quero alertar vocês, pais, é que isso pode estar acontecendo debaixo do seu nariz e você não está vendo. Fique muito atento ao que o seu filho anda vendo, às redes sociais que ele anda vendo, porque isso pode trazer problemas sérios para a identidade dele. E a discriminação sistêmica, que é o problema na sociedade associado à autenticidade de minorias, né? Nós somos, que no meu caso, né, eu sou de comunidade, ou então eu não tenho condições, então gera esse problema. E também do racismo, né? O racismo traz um problema sério aí da identidade de um adolescente. Eu trouxe uma pesquisa aqui, bem resumida para vocês, e também a fonte estará disponível para vocês, que vão falar quais são as causas assim mais comuns que geram essas crises, né? Principalmente nessa geração que a gente chama de geração Z, né? Uma coisa que é muito importante você saber. Um comportamento vai acabar levando a outro, a outro, a outro, a outro. Nós estamos falando dos 10 grandes comportamentos. Mas aqui na crise existencial, uma coisa que é muito latente é a ansiedade. A ansiedade bate demais as portas de alguém que está com crise de identidade. E olha só, na pesquisa que eu fiz, ele aponta o seguinte, que 70% apresentam sintomas clínicos de ansiedade. Eles ficam ansiosos e querem decidir logo e não sabem o que acontece, a perninha treme, vai mal na escola. 34% relatam isolamento social patológico. É mais ou menos uma depressão, né? Só quer ficar no canto dele, não sai de lá, o que está acontecendo comigo? E, mais uma vez, olha o que a ciência fala, que o uso excessivo de redes sociais correlaciona-se com mais de 71% da ansiedade. Ansiedade comendo a solta e ele na rede social e se comparando, e eu quero ser igual aquele menino, quero ser igual aquela menina, quero ser igual assim. E aí começam a gerar alguns comportamentos. Quais são os mais comuns? Primeiro,
que é a experimentação radical de estilos, que é 83% dos casos. Por isso que o seu adolescente, ele quer mudar o cabelo, quer raspar, quer deixar comprido, quer colocar piercing, quer dividir a língua no meio, quer fazer um corte na bochecha para ficar um buraco aqui. Vocês viram isso? Eu acho que é um tailandês, né? Um adolescente, ele fez um corte aqui para os dentes dele ficar aparente. Ele não consegue nem tomar água hoje. Só de canudinho para a água, ainda tem que pôr a mão assim. Meu Deus do céu. O pai deixou. É umas coisas que eu chamo de aberração, mas tudo bem. É, comportamentos comuns. Oscilação entre conformismo e rebeldia. Ou ele se conforma com o que é, sou um desgraçado mesmo, minha vida é uma droga, que porcaria, ai, não quero. Ou ele fica rebelde. Todo mundo, ninguém presta, sai da minha frente, eu vou quebrar todo mundo. Eu fui o adolescente rebelde, eu era o que queria quebrar todo mundo. Porque eu passava aquela situação adversa e achava que se eu aprendesse uma arte marcial, que foi o que eu fiz, eu ia quebrar todo mundo na pancadaria e resolver meus problemas. Eu fiz a arte marcial, mas respondendo a sua pergunta, não bati ninguém, graças a Deus. É, adolescentes que têm crises de identidade, ele tem hiperadequação a grupos de referência. É hiper. Não é assim, eu me identifico com um grupo, eu fico colado naquilo, eu fico obcecado por aquilo, eu quero ser aquilo. E olha, paz, tá terrível. Os adolescentes agora estão querendo se comportar como cães, como gatos, eles se veem como passarinhos, eles se veem como aves, se vê como um rio, se vê como uma nuvem. Desculpa, meu pai e mãe que está me ouvindo, para mim isso é uma doença e precisa de cura e precisa ser tratado. Nós, seres humanos, nós somos muito mais do que qualquer outro tipo de animal do mundo. Nós somos superiores a isso. E isso, para mim, é um rebaixamento, é uma degradação justamente da sociedade. Mas vamos continuar aqui, mas é um comportamento. E outro comportamento é o testing de limites morais e sociais. Então, ele vai tentar ser o que ele não é, como eu já disse no começo, até ver onde vai dar isso aí. E também na questão moral. E às vezes ele não está nem aí mais para as coisas de educação, de respeitar as pessoas, ele vai em cabeça. É aí que eu posso dizer com toda autoridade também, que você entra, por exemplo, no mundo do crime, no mundo das drogas, do álcool. Você vai testando até onde dá. E pai e mãe, fique muito atento, fique em cima disso. Não deixa seu filho testar essas coisas. Seja o pai chato dos seus filhos. Com certeza ele vai agradecer você depois. Eu posso falar por mim. Eu agradeci muito meu pai. Foi um pouco exagerado, foi muito castrativo, mas depois vendo o que os meus amigos se tornaram, os que morreram, os que tinham um futuro maravilhoso, morreram por causa de álcool, droga. Um outro lá fumou um baseado lá que veio da Jamaica, lá saiu doidão em plena Faria Lima, foi atropelado por um ônibus. Então, umas coisas que poderiam ter sido evitadas e hoje a gente está junto aqui curtindo, de repente até sendo sócio de uma empresa. Enfim, não existem mais essas pessoas, passaram dessa para outra vida. Então, esses comportamentos eles começam a serem mostrados. Aí talvez você me pergunte, tá bom, então como que a gente resolve? Vamos pensar em algumas soluções científicas? Primeira coisa importante que a gente pode fazer através da ciência é a promoção da autonomia, que é incentivar a tomada de decisões e a responsabilidade. Colocar a responsabilidade para ele. Falei, vamos combinar aqui que isso aqui é com você, mas se você tiver dúvida, vem falar comigo, vamos combinar? Tipo, coloca autonomia. Porque quando você prende muito ele, ele acha que ele nunca pode fazer as coisas. Tenha apoio emocional, dê apoio emocional ao seu adolescente. Oferecer um ambiente seguro para ele se expressar sentimentos, emoções. Faça com ele uma educação socioemocional, que é implementar programas que desenvolvam habilidades sociais, sabe? Coloca ele para participar de comunidades, escoteiro, se tiver ainda, escoteiro é muito bom para isso. Grupos de igrejas para ele aprender a tocar um instrumento musical, se socializar com a galera, isso aí é muito bom. E faça com que ele participe de atividades extracurriculares, né? Encorajar o desenvolvimento de esporte, porque o esporte gera dopamina, que eu já falei isso em outras aulas, que gera a sensação de bem-estar e prazer, e isso é essencial para o adolescente. Então, artes, voluntariado, ampliar experiências dele, né? E acesso seguro à saúde mental, que é o seguinte, se você vê que você não está conseguindo,
procure uma ajuda de um psicólogo. É importante nessa fase aí da adolescência, já que está rolando uma confusão e seu filho talvez não confie mais para falar contigo, procure uma ajuda social que vai ser muito importante para que ele se desenvolva. Quais as práticas que a gente pode fazer então? Vamos pensar em práticas. Ali eu falei de ciência, agora vamos falar de práticas, né? O que a gente pode fazer? Primeira coisa, e isso vai permear por todos os 10 comportamentos, para melhorar os comportamentos, que é o diálogo aberto, né? Estar disponível para conversar, sem julgamento, e poder ouvir, escuta ativa. Isso vai permear por todos. Eu vou falar isso em todas as aulas, para você nunca mais esquecer. Respeite a individualidade do seu adolescente. Reconheça valores que ele tem, as diferenças de você. O seu filho ele é parecido contigo, mas ele tem as suas particularidades. Respeita essa individualidade, só que oriente, né? Coloca no caminho. Fala, filho, esse tipo de coisa aí não vai dar certo não. Posso te falar? Vamos parar com isso aí agora. Deixa eu mostrar um caminho melhor. Vamos ver um caminho melhor? Se coloque dentro da ajuda na solução, sabe? Oferece para ele suporte consistente. Quando ele tirar uma nota B, finalmente tirou um 7,5, 8. Ei, isso aí, está melhorando, filho. Muito bom. Isso é dar suporte consistente. Não é falar assim, não era para ser 10? Caramba. O que é isso? Não tô gostando. Aí você perde ele, né? Ele começa a entender que ele não tem esse suporte. Então ele fica sob pressão, não tem problema. E estabeleça limites claros. Você tem que ter limite claro com o seu adolescente. Se para não fazer isso aqui até tal hora, não é fazer, não abra concessão. O seu horário de usar a internet no social é nesse horário. Esse horário agora é de fazer trabalho de escola, é de conversar. Hora do almoço, arranca o celular. Agora é hora da gente almoçar e aproveitar para conversar na hora do almoço. Esse tipo de coisa vai moldando a identidade do seu filho, o caráter, ele vai entendendo como as coisas funcionam e vai entender que isso é bom. No começo faz, eu sei, é difícil, complexo, mas isso traz benefícios. Então, olha só, seu filho vai ter maior autoestima e confiança, vai ter menor vulnerabilidade a pressões sociais. Então, se tiver pressão no trabalho, no futuro trabalho, ou na escola, etc., ou do bullying, ele vai ter uma vulnerabilidade menor. Hoje, estou engasgando hoje, tá difícil, hein? Ele vai ter uma melhor saúde emocional, ele vai aprender a gerenciar as suas emoções, porque você está ensinando, a hora para tudo, agora não pode, olha o caminho. Você está entendendo? Essas coisas vão mudando isso na mente dele. Ele vai aprender a tomar decisão mais assertiva. Ele vai olhar para duas situações e falar, isso aqui é errado, não quero, acabou. Ele não vai ficar assim, será? Mas e se eu tentar? Não, ele sabe que é errado. Então ele começa a formar isso dentro dele. Então o caráter dele começa a ser um caráter aprovado. Ele começa a ter relacionamentos mais saudáveis. Então ele não vai ficar entrando em um relacionamento aqui, fica com uma menina, fica com um menino, fica com outro, para ver se vai dar certo. Ele não vai tentar criar uma amizade com uma pessoa para ver se vai dar certo. Ele vai perceber que a outra pessoa, ou quem for lá, é uma pessoa de bom caráter, que tem os mesmos pensamentos que ele. Ele não vai ficar tentando. O problema é que o adolescente hoje fica tentando, ele fica mudando de amizade o tempo inteiro. Você pode ver que isso é muito comum. E ele começa a ter maior resiliência emocional, que isso é uma das coisas mais importantes para essa geração Z, que é a geração que tem um fundo emocional baixíssimo. Eles não conseguem lidar com algumas coisas na vida dele, né? E ele acaba tendo um desenvolvimento de propósito e uma direção melhor na sua vida. Então esses benefícios, eles reforçam a importância de trabalhar a identidade dos adolescentes, tanto no ambiente familiar, quanto no educacional, quanto no terapêutico. E eu queria te dar umas dicas. Você viu tudo aí, ciência, pesquisa, e outras coisas mais que eu trouxe para você. Mas, baseado na minha experiência, eu queria te dar 5 dicas que funcionam. Não é da noite pro dia. Você vai ter que trabalhar isso aos poucos, né? Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, que eu tenho certeza que você já abriu mão de muitas, mas de algumas outras coisas mais assertivas. Por exemplo, escute sempre com atenção. Isso chama escutativa. Deixa ele falar que te odeia, deixa ele falar que foi injusto, que fizeram com ele. Deixa ele falar, escuta. Não fica cortando ele. Deixa ele falar. E aí você vai trabalhando aos poucos. Porque cada adolescente tem o seu próprio ritmo de crescimento. Então você ouvindo ele aqui, lógico que você não vai deixar ele só falar
e deixar no ar. Você fala para ele, filho, vamos pensar juntos. Usa essa frase. Será que se te fizer assim não vai ser pior? Será que você não vai sofrer mais? Deixa ele falar, você vai começar a pegar e entender a cabeça dele, que é o mais importante para a conexão entre pais e filhos. Quando você entende a causa, você consegue trabalhar melhor. Aí você começa, talvez você vai começar a entender o porquê que ele está com essa mente tão acelerada, pensando desse jeito tão esquisito, dessa maneira e tal. Vai começar a mudar bastante o status quo aí. Então, deixe também seu filho, 3, experimentar diferentes interesses, hobbies, estilos. Tô falando de coisas boas, tá, gente? Não tô falando de ficar colado em joguinhos que dão tiro na cabeça um do outro. Tô falando hobbies. De repente ele começa a gostar de jogos que são interativos, que mexem bastante com a inteligência, a cognição, que mexam bastante com motricidade, esse tipo de coisa. Influencia, deixa ele experimentar. Leva ele para conhecer, leva ele para ir em diferentes lugares para ele ver como é que é, porque de repente ele fala que não gosta porque ele não experimentou, tá? E eu tô falando de coisas boas. Obviamente você é pai e mãe, vai dar coisas boas pro seu filho, né? Não vai colocar em roubada, certo? 4. Os adolescentes precisam de autonomia para tomar decisões. Isso não é a liberdade para ele fazer tudo que ele quer. É autonomia para ele decidir. Não vamos fazer tal coisa esse sábado. Não vamos? Por quê, filho? Deixa eu entender o que você quer com isso aí. Ah, porque eu acho que isso. Tá bom, entendi, achei legal. Então, beleza, vamos decidir juntos aqui. Então, pode fazer, se você vê que pode, né? Pode fazer, beleza. Vamos combinar aqui, então, quando for essa situação, a gente se faz dessa maneira, vamos combinar assim. Aí ele começa a ter autonomia, ele começa a entender que ele pode ir além daquele limite que ele está colocando dentro da sua identidade, entendeu? 5. Os filhos aprendem observando os pais. Agora aqui, pai e mãe, meu Deus, ó, as suas atitudes falam muito mais que as suas palavras. O que você anda expressando, falando, fazendo na frente do seu filho? Porque depois não adianta ficar gritando, já falei, não é pra fazer isso. Aí eu falo assim, mas você faz. Uma vez, num encontro de pais assim, eu vi uma menina lá, perto do horário do almoço, que ia ter um almoço assim coletivo pra galera, comendo doce, bolacha, né? Eu falei assim, olha, não come isso agora não, daqui a pouco a gente vai almoçar, vai ser bem legal. A menina virou na lata pra falar, meu pai come esse horário, por que eu não posso comer? Ou seja, ela tá só replicando. O pai faz isso antes do almoço. Então, tô te dando um exemplo assim simples. Essa criança podia talvez nunca ter me falado isso, mas falou. Então, essas experiências que eu vou tendo, ouvindo essas frases, eu falei, eles são uma esponjinha, eles vão falando, eles vão agindo de acordo com cada pai age com seu filho. E eu quero te encorajar. Continue firme na educação do seu filho. Seu adolescente ele vai agradecer. A construção da identidade na adolescência é um processo essencial para o desenvolvimento emocional e social do seu filho. Então, pai, mãe, não desista. Eu sei que é difícil, você trabalha, etc e tal, mas ele vai te agradecer e ele vai cuidar de você quando você estiver aposentando. Ele não vai te jogar no asilo. Ele vai entender o cuidado, o amor que você teve por ele e ele vai criar uma identidade tão nobre, tão profunda que ele não vai esquecer de você, ele não vai fazer isso contigo. Por mais que tenha 5 filhos, às vezes cada um tem uma personalidade diferente, né? Mas eles ou ele não vai se esquecer de você, dos seus ensinamentos. E eu tenho certeza que vocês vão ter uma família assim maravilhosa e vão ter um adolescente muito mais preparado e com uma formação de identidade muito melhor. Tenha certeza absoluta disso. Então, quero te agradecer por você ter ficado nessa aula. Comenta aqui embaixo, coloque perguntas, que eu vou responder sempre na medida do possível, sempre baseado nas experiências que eu tive e também com conteúdo científico de psicólogos, que eu consulto muito amigos psicólogos que trabalham, inclusive, com crianças e adolescentes, para entender sempre se atualizando. Então, eu posso te ajudar. Mas nunca se esqueça, a identidade que seu filho vai criar, ela tem que ser baseada nas experiências e nas atitudes que você está passando e ensinando para o seu filho. Tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe.